Oi, amigos, oi, amigas. O Santos venceu o Cruzeiro de virada no Mineirão por 2-1. E independentemente se você quer ou não a permanência do Kleber Xavier depois de hoje, eu ainda acho que a maior parte do torcedor gostaria de uma mudança, gostaria do Sampaoli de volta. Como é bom gostar de futebol, cara. É justamente por isso que a gente adora esse esporte. Muitas vezes foi contra a gente, muitas vezes é o torcedor do Santos lamentando a bola que bate na trave e não entra. Um monte de outras situações ao longo dos últimos anos que fazem o torcedor do Santos geralmente sofrer. Mas hoje foi a favor. Cara, é inacreditável o Santos ter vencido o Cruzeiro depois do que fez no primeiro tempo no Mineirão. É inacreditável. O primeiro tempo foi completamente do Cruzeiro. Completamente. Assim, o Santos é aquele boxeador que tá tomando soco de todos os lados e toca o barulho, rufa ali, até tá me faltando a palavra, bate o sino e você se livra do nocaute. Foi isso que aconteceu com o Santos. Muito por conta do Gabriel Brazão, pelo Cruzeiro também não tá no seu ritmo ideal, ter dado uma oscilada recente, ter perdido alguma chance. E aí, no intervalo tudo muda e antes de falar um pouco mais sobre isso que eu já estava esquecendo, eu quero pedir para que você se inscreva neste canal se você ainda não for inscrito, que você dê o like, comente, hype este vídeo, ative as notificações e vire membro se você tiver condições, se você gostar dos benefícios que estão aqui embaixo no botão Seja Membro ou na descrição. No intervalo tudo muda e quando a transmissão mostra que vão sair Roleiser e Barreal, eu penso em vários tweets. Eu apenas informo, saem Roleiser, Barreal e Rincon, entram Zé Rafael, Cabalheiro e Tiquinho. Por dentro eu tava, Kleber, você tá pedindo para ser demitido. Você tá pedindo para sair do Santos, você tá pedindo para ser impopular. E na prática o Santos se ajeita, gente. O Cruzeiro foi completamente dominante. Fabrício Bruno faz o gol de cabeça no final do primeiro tempo, mas podia ter sido tranquilamente 3 ou 4-0. O Santos deu duas finalizações, sendo uma que o Souza chuta ali meio travado, que é uma finalização mais ou menos, e o Neymar, quando o Cruzeiro entrega a bola para o Santos no tiro de meta, e o Neymar perde uma chance claríssima. Fora isso, foi um Santos que não fez nada no ataque e que defendeu completamente mal. Então é uma retranca que não funciona nem para defender, um negócio assim horroroso. O Rincon amarelado e mal no jogo dá lugar ao Zé Rafael e aí ele tira Roleiser e Barreal, que são jogadores tecnicamente bons, mas nem tão fortes defensivamente. O Barreal até que ajuda mais, o Roleiser nem tanto, então o Roleiser sai no intervalo de novo. E aí eu penso, pô, o Santos tá perdendo. Precisa ganhar, você vai tirar os dois caras que podem tirar um coelho da cartola. O Neymar não tá bem no jogo, você vai pôr o Tiquinho. O Cruzeiro super veloz, Neymar mais Tiquinho e o Santos se ajeita. O Zé Rafael, ele falha em dois lances, um nem foi tanto falha, sairia o gol do Caio Jorge, mas tem falta do Matheus Pereira, mas estava um Zé Rafael meio disperso, meio lento. Ele erra outro passe para trás que dá uma chance ao Cruzeiro. Ele não foi perfeito, mas ele tem uma dinâmica de jogo melhor que o Rincon, ele encaixa mais com o Bom Tempo, ele liberou o Bom Tempo no segundo tempo, o Bom Tempo fez um partidaço do Bom Tempo, mas a gente precisa falar aqui do Cabalheiro e principalmente do Guilherme. O Santos teve o Tiquinho como referência, o Neymar de meia, Cabalheiro na direita e Guilherme na esquerda. O Guilherme errou absolutamente tudo no primeiro tempo. Vai, tô sendo injusto. Ele dá o passe pro Neymar, que o Neymar perde a chance ali quando o Cruzeiro entrega. De resto, errando tudo, mal, lento, voltando de lesão. Aí o Guilherme fica em campo. Foi o post que eu fiz. E o Guilherme fica, reticências. A galera, meu Deus! O Guilherme fez o segundo tempo de manual. Primeiramente, ele foi oportunista, quando o Cabalheiro cruza uma bela assistência para o gol dele, jogada que começa com o Zé, o Bom Tempo muito bem. O Cabalheiro dá um cruzamento com a curva do fundo para dentro, atrapalhando a defesa do Cruzeiro, e o Guilherme é oportunista e diminui. O Cruzeiro tem o gol anulado do Caio Jorge 2 minutos depois, e aí parece que foi só um sopro do Santos. O gol é anulado de forma justa, mesmo que o Cruzeiro reclame, e o Santos não cai. O Santos continua marcando bem melhor e chegando ao ataque, chegando ao ataque, chegando ao ataque.
muito por conta do Guilherme e do Cavaleiro, que deram essa sustentação defensiva pelos lados e que também no contra-ataque o Santos começa a contra-atacar. O Santos deu o primeiro contra-ataque aos 31 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo teve muito espaço e teve essa combinação, um time que estava marcando melhor nas duas linhas de quatro e que estava acionando seus pontas. O Neymar não foi bem, mas ainda conseguiu fazer algo. O Tiquinho pressionou, fez a parede quando necessário e o time funciona como mecânica de time, taticamente funciona muito melhor. E aí vem o brilhantismo do Guilherme. É uma frase que a gente usa pouco, porque o Guilherme é muito esse cara mais tático de finalização. Dificilmente ele tem um refino técnico completo. Ele não é esse tipo de jogador. Mas o Santos foi se defendendo, ganhando espaço, ganhando campo fisicamente. Terminou muito melhor que o Cruzeiro. E aqui vale dizer novamente sobre o trabalho do Fábio Mascheredian. O Santos fisicamente melhorou muito. O Cruzeiro tem uma sequência de jogos maior que o Santos. O Santos aproveitou a semana livre, pelo menos fisicamente, para no final do jogo estar inteiro. O Léo Jardim mexendo e o Santos inteiro no jogo. E aí vem o brilhantismo do Guilherme. Um balão, ele domina com perfeição, a bola dorme no pé dele e ele encontra o Cavaleiro num passe maravilhoso. O Cavaleiro bate firme de direita no canto do Cássio e o Santos vira o jogo contra o Cruzeiro. A lei do ex foi superada do Caio Jorge no lance anulado, entre o Gabigol e não faz nada. O Santos, num cenário completamente inóspito, depois de não jogar nada, consegue uma vitória quase que inacreditável. Se você vê só o resultado, como eu falei no último jogo, você pode falar, pô, vitória inesperada, né? Se você vê os melhores momentos, vem dos lances do segundo tempo, você fala, pô, o Santos brigou, lutou. Quem assistiu o jogo vai saber o que aconteceu. O primeiro tempo era parecido 3 ou 4-0 para o Cruzeiro. O segundo tempo não foi de amplo domínio do Santos, mas foi completamente equilibrado. O Santos merece vencer o segundo tempo. E merece, por que não, essa virada. E aí vale dizer sobre essas substituições impopulares do Kleber. Eu achei que ele estava errado quando ele tira Rolês de Barreal, quando ele põe Tiquinho. O Guilherme voltando de lesão mal no jogo, para mim tinha que sair. Ele fica e decide. O Cavaleiro entra muito bem pela direita. O Tiquinho dá a sustentação necessária. O Neymar um passo atrás participa mais do jogo. O Zé, apesar desses erros, entra bem. E o Santos consegue uma vitória muito importante. O Santos abre espaço da zona de rebaixamento, vence o vice-líder fora de casa e dá sobrevida ao Kleber Xavier. Eu tô gravando esse vídeo ainda sem pedir resposta de fontes, mas não acredito em mudança na comissão. No intervalo, eu mandei mensagem à minha fonte principal do Santos, ela falou, cara, jogo horrível. Aí agora há pouco eu mandei mensagem, eu falei, e agora? E dei risada. Depois eu posso fazer uma atualização para vocês, mas eu imagino que a tendência seja a manutenção do Kleber, o Sampaoli ou qualquer outro nome tenha que esperar, porque o Santos venceu o vice-líder Cruzeiro com certos méritos no segundo tempo. Primeiro tempo horroroso, segundo tempo teve sim a participação do Kleber no intervalo com essas mudanças. Eu acho muito difícil que o Santos mude. O Santos não mudou depois do Sport, do Mirassol, principalmente depois do Juventude, quando podia falar venceu, mas fomos vaiados em casa numa vitória, não tem mais clima. E hoje vence o Cruzeiro fora de casa, com o time correndo muito, comemorando muito essa vitória. Então não acredito em qualquer mudança, deve ter essa semana livre para o Kleber contra o Vasco. E vai que o Santos encontra um caminho no Morumbi lotado no próximo domingo e consiga uma vitória contra o Vasco, que embale uma sequência. Não sei, o futebol hoje me mostrou que é muito maluco, eu tinha esquecido que isso podia ser a favor do Santos. E a gente precisa acreditar em qualquer coisa depois do que rolou hoje no Mineirão. Falando rapidamente sobre as atuações, Gabriel Brazão, partidaça, salvou o Santos no primeiro tempo, fez um milagre, uma das melhores defesas recentes no cabeceio do Kaique. Mike, muito bem, o Santos finalmente tem um lateral direito. Luizão, partida muito boa, começa inseguro, depois ele salva o Gil não foi tão bem, vencido na velocidade várias vezes, com o Basso lesionado, o Lua Pérez que sentiu um probleminha no pé, é um problema que não deve tirar do jogo contra o Vasco. Mas o Santos precisa urgentemente de zagueiro. Vale lembrar que no banco estava o João Ananias, de 18 anos, da base. Hoje talvez ele tivesse que estrear numa fogueira. Souza, muito bem de novo. O Santos tem dois ótimos laterais esquerdos, Mike e Souza. Rincon não foi bem, substituído pelo Zé Rafael, que vacilou uma vez ou outra, mas foi melhor no jogo. Bom tempo, partidaça. Neymar não foi bem. Rolês e Barreal não estavam muito bem, muito por conta de serem vítimas do esquema do Kleber. A bola não chegava, não tinha muito o que fazer, então o Kleber pensa em tirá-los para marcar melhor, para acertar o time. E o Guilherme e o Cavaleiro fizeram essas funções defensivas melhores e com bola conseguiram tornar o Santos mais efetivo. Um dá uma assistência para o outro nos gols, não tem como criticar a atuação deles. E o Tiquinho
entra bem. O Neymar de falso 9 com o Roleza hoje não funcionou de novo, mas de novo, repito, pelo esquema, não por conta deles. O Guilherme fica, depois do primeiro tempo ruim, melhora. Saindo Barreal e Roleza, Guilherme, Cavacheiro, Neymar e Tiquinho acabaram funcionando melhor por conta dessa mudança de estrutura, de ter o Zé. Eu acho que é muito circunstancial e no final entram ali Escobar, Schmidt já faltando pouco tempo. Mas é isso, o Santos venceu o Cruzeiro, respira no campeonato num jogo maluco que eu nunca poderia imaginar e a gente precisa admitir. A gente não pode falar que o trabalho do Kleber Xavier é bom. O trabalho de hoje não resume o Kleber Xavier. Quem é o Kleber? É o Kleber do primeiro tempo ou o Kleber do segundo? Mas a gente precisa dizer que as substituições impopulares dele, o que ele fez no intervalo, tornou o Santos melhor e ajudou o Peixe nessa vitória quase que inacreditável contra o vice-líder Cruzeiro no Mineirão. É isso, pós-jogo mais rápido, tá no ar, qualquer novidade aqui eu volto, peço novamente para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar, dar o hype, ativar notificações e se tornar membro. Tem conteúdos recentes bons nesse canal, tem uma história de setorista que eu falo sobre momentos frustrantes com o Neymar, que tá muito bom, tá engraçado. Tem também entrevista com o Gabriel Bom Tempo, que jogou muito hoje, canal anti-zica, Brasão deu uma falhadinha ou outra depois da minha entrevista. Bom Tempo foi entrevistado, jogou muito, o material é muito bom, se você puder voltar aqui para assistir, aproveitar que você tá de bom humor, eu te agradeço, beleza? Até o próximo vídeo, boa semana a todos, é nóis!